Hoje nós olhamos para o Salmo número 10, pensando aí nesses salmos que a gente chama de salmos de guerra, né? Outros chamam de salmos de imprecação. E o Salmo 10, então, é um desses que se destacam aqui. Nós estamos começando, assim, nesses salmos, a leitura dos salmos que eu considero, assim, que trazem a ideia de aplicação da justiça de Deus de uma maneira bem mais moderada, enfatizando mais um pouco assim, antes a teologia acerca de Deus, os atributos de Deus. Depois a gente vai entrar em outros salmos que são bem, que tem momentos de oração bem forte mesmo, pedido por aplicação da justiça de Deus, mas o Salmo 10, ele já está nos ajudando a introduzir esse conhecimento, né? A gente repassar aí a nossa leitura dos salmos que contém essas orações. Basicamente, a ideia desses salmos de guerra, os salmos de imprecação, é pedir que Deus execute o seu juízo sobre os adversários do evangelho, né, aqueles que são contrários ao próprio Deus. E essa é a tônica, então, aqui do Salmo número 10. Eu vou fazer a leitura dele e em seguida a gente já começa aqui, faz aí os nossos comentários e aplicações. Mas o Salmo começa então com um questionamento muito profundo, que é o seguinte: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele está de emboscada, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. É um salmo realmente belíssimo, e ele destaca aí algumas coisas. A primeira, em primeiro lugar, esse questionamento que não é só retórico, é um questionamento existencial, sincero, que brota aí do coração desse salmista, né, quando ele diz no verso 1: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Essa é uma experiência muito real de um crente sincero em Cristo que, em determinado momento, ali passando por tribulação, a palavra que é traduzida como tribulação aqui é uma palavra que tem esse sentido de, literalmente, de seca, de momento realmente de grande dificuldade. E nesse momento é como se ele percebesse assim, que Deus estava longe, que Deus não estava próximo dele. É a sensação do salmista, não é a realidade. Na verdade, a gente vai perceber no final do salmo que Deus está muito próximo desse salmista. Ele está próximo daqueles que estão, que sofrem, né? E que levantam diante do Senhor, que colocam diante do Senhor o seu clamor. Mas ele está falando da experiência psicológica nossa.
a gente passa por tribulação e a impressão que a gente tem nessas horas é que Deus se distanciou de nós. A gente sente Deus longe, ainda que Deus esteja próximo, né? E essa é a experiência dele. Então, isso nos vincula aí ao Salmo, a gente se identifica com isso e mostra o quanto os salmos são preciosos por essa linguagem, né, que nos aproxima. A gente percebe a humanidade do salmista com a sua fé em Deus, mas expondo também diante de Deus os seus sentimentos, como ele coloca aqui. A razão do sentimento está aí no verso 2. Ele diz: com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Já tem aí uma primeira imprecação, né? Uma primeira oração suplicando a Deus que ele haja contra esses ímpios. Ele diz que eles sejam presas das tramas que urdiram. Já começa o salmo, então, com uma oração nesses termos. Deus, esses ímpios, eles elaboram aí tramas e ele vai desdobrar isso, vai desenvolver isso ao longo do salmo. Mas ele está falando de indivíduos que aqui ele chama de ímpios no verso 2 e depois ele vai dizer, vai chamá-los nos versos 3 e 4 de perversos. Ele começa, pois o perverso. No verso 4 ele começa, o perverso. A palavra traduzida aí para perverso é uma palavra que significa culpado, alguém que não passa pelo crivo diante de Deus, né, da justiça requerida por Deus. Quando Deus olha para essa pessoa, Deus percebe, essa pessoa não tem absolvição. Essa é a ideia. Não está falando do pecador que entende, Deus, eu sou pecador, perdoa minha vida, me ajuda, me livra, me guarda, aplica sobre mim a redenção em Cristo. Não é isso. É o indivíduo que realmente a gente vai perceber aqui, Deus olha e diz, esse indivíduo é culpado, não tem salvação para ele. E algumas coisas que são estabelecidas aqui nos ajudam a entender, que são reveladas no Salmo. Então a gente tem nos versos 1 e 2 essa parte inicial do Salmo, né? Esse clamor sincero do salmista, e a partir do verso 3 até 6 ele vai falar sobre a soberba do perverso. E é isso, não há salvação para ele, porque não há salvação para o soberbo. A Bíblia promete a salvação aos humildes, mas se o indivíduo tem o seu coração endurecido e se entrega à soberba, não há salvação para ele. E a gente vai perceber essa soberba descrita aqui de diferentes maneiras. Veja só, verso 3: o perverso se gloria. A ideia de assim, de orgulho mesmo exacerbado, e ele se gloria da cobiça da sua alma. Então ele tem uma alma cobiçosa, uma alma que o tempo todo está em busca de algo, né, para satisfazê-la. E a gente vai perceber que a ênfase aqui é em um indivíduo que busca, que trata como presa os pobres, que oprime, que explora. A gente vai verificar no verso 3 ele sendo chamado de avarento. Então tem a ver com esse coração voltado para as coisas mundanas, para as coisas desse mundo, no sentido da cobiça financeira, né, de obtenção de ganho desmedido e usando de todos os subterfúgios para buscar aumentar o seu ganho, mesmo que para isso ele tenha que esmagar o seu próximo. Essa é a ideia que vai ser destacada no Salmo. Então diz assim: o perverso na sua soberba, mais uma vez a ideia de orgulho, né? Não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. E aí vai falar da prosperidade que ele tem, né? No verso 5 diz que ele é tão próspero que ele entende que muito acima e longe dele estão os teus juízos. Ele vai aumentando o seu patrimônio, o seu poder, a sua influência, e ele se considera literalmente acima de tudo e de todos. Ele diz ainda no verso 5: quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, ou seja, ele diz: não tem ninguém, ninguém é páreo para mim. Ele considera todos os adversários como um nada, vamos dizer assim. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Aí perceba no verso 7. Então, até o verso 6, soberba dele, né? Nenhum mal me sobrevirá. Eu sou intocável. Ninguém tem poder.
de me tirar da posição que eu alcancei. A partir do verso 7, a gente vai ver essa ênfase no caráter desse homem perverso. Verso 7 diz: a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Então, ele interage com as pessoas a fim de enganar, a fim de oprimir, né? Um indivíduo extremamente perigoso nesse sentido. E perceba maldição no verso 7, ainda no final na segunda linha do verso 7, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Aquela pessoa que, quando abre a boca, a gente sabe que não vai sair coisa gentil da boca dele, não. Né? Ele está pronto para insultar, está pronto para esmagar, para diminuir, para menosprezar os outros. O verso 8, dos versos 8 até 10, esse homem é descrito como se fosse um animal. Literalmente um animal que é um predador, literalmente essa é a ideia. Verso 8, né? Põe-se de tocaia, lá no verso 9, está ele de emboscada, ainda no verso 9, está de emboscada. No verso 10, inclusive, a linguagem é como se fosse um animal realmente se preparando para atacar a sua vítima, quando diz abaixa-se, rasteja, né? Ou seja, é uma fera, é um indivíduo que está pronto a atacar, a matar, a trucidar, de certa forma, a sua vítima. E quem é a vítima, ou quem são as vítimas desse perverso? Perceba no verso 8: os inocentes nos lugares ocultos. No verso 8 ainda, o desamparado. Aí a gente poderia traduzir o fraco, né? No verso 9, ele está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede, o enleia. No verso 10, em seu poder lhe caem os necessitados. E é isso, essa é a figura apresentada pelo Salmo 10. Um indivíduo soberbo, um indivíduo que persegue, que oprime, que explora os pequenos, os necessitados, um indivíduo assustador, porque quando normalmente ele é confrontado, ele responde com ataque, com maldição, com insulto, e dizendo, ó, quem é você, né? Você acha que pode me tirar da minha posição? Essa pessoa que já, no início de um encontro, já olha para você com aquele olhar assim, que faz você tremer, e quando abre a boca, ele já te coloca no seu lugar, dizendo que você é muito pequeno para ele. Esse caráter dele não é assim, é em vão. Tem a ver com o modo como ele considera o Senhor. Algo no coração dele está muito errado, porque a noção dele acerca de Deus é uma noção muito equivocada. Olha lá no verso 4, diz assim: na sua soberba ele não investiga, que não a Deus, são todas as suas cogitações. Ou seja, as cogitações dele, todas, ou seja, quando ele está pensando em tudo, no modo como ele vive nesse mundo, no modo como ele trata as outras pessoas, no modo como ele encaminha seus negócios, o que está por debaixo de tudo isso, a cosmovisão que alimenta esse procedimento e esse caráter dele é: Deus não existe, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Deus não existe. Mas a gente vai perceber como é enganoso o coração dele, o coração do ímpio, né? Porque, na verdade, ele sim pensa bastante em Deus, mas a gente vai entender que esse pensamento é muito imperfeito. Quando ele diz lá no verso 6, jamais serei abalado, né? De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Olha a extensão da soberba dele. É mais ou menos o seguinte: é como se ele dissesse aqui, vou deixar um legado que nas próximas gerações ainda vão lembrar de mim, né? E meu nome vai continuar sendo grande, etc. Mas no verso 11, o texto está dizendo que ele age assim como esse animal predador que está pronto para devorar o pequeno e o necessitado, porque, olha só, diz ele no seu íntimo. E aí, duas vezes no Salmo, a gente vai ter essa ideia do íntimo do perverso sendo revelado. Né? O coração dele é mostrado para a gente aqui. O que está no coração dele, lá no verso 11? Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Ou seja, eu posso fazer o mal que eu quiser, Deus não vai ver. Então você percebe lá atrás que diz
que ele cogita que não existe Deus, é essa a contradição do coração, né, do ímpio. Ao mesmo tempo que ele diz, ah, Deus não existe, mas o tempo todo ele está pensando em Deus, está dizendo, ah, se ele não está vendo o que eu estou fazendo, ele não está nem aí. Eu posso fazer o que quiser e não vai ter consequência. Deus não vai ver o que eu faço. E lá no verso 13, ele diz assim: por que razão despreza o ímpio a Deus? Aqui a palavra no verso 13 é tão forte que eu trouxe aqui em outra tradução dizendo assim: por que o ímpio zomba de Deus? Então a ideia aí não é só desprezar no sentido de ser indiferente, mas de zombar, de escarnecer de Deus, né? E ele diz no seu, ele escarnece porque ele diz no seu ímpio: Deus não se importa. É isso. O que ele está dizendo? Ah, Deus não está nem aí, né? Se existe um Deus, ele não está nem aí para o que acontece aqui nessa terra, e essa terra pertence aos valentões, né? Essa terra pertence aos fortes, aqueles que batem forte na mesa e dizem assim, e que dizem eu sou implacável e invulnerável, vamos dizer assim, né? Essa é a ideia dele, de que prevalece nesse mundo aquele que tem o braço mais forte, vamos dizer assim. É o que a gente tem até o verso 11. Do verso 12 em diante, a gente tem a finalização do salmo, e aqui a gente já tem uma oração. É aqui que a gente vai encontrar a imprecação. No verso 12, ele diz: Levanta-te, Senhor. Lembram-se disso? Os salmos de guerra, eles repetem muito essa expressão: Levanta-te. Lá no início do salmo, a impressão do salmista é que Deus não está próximo, não está ouvindo. E daí, então, essa súplica: Deus, levante-se, por favor, age. Faz a tua intervenção dentro da história. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. É isso que ele coloca no verso 12. E por que razão despreza o ímpio a Deus? Aquilo que a gente já comentou. Mas aí, a partir do verso 14, ele vai dizer algo bem interessante. Então, temos um apelo aí de 12 a 13, mas agora de 14 a 18, aquilo que a gente pode chamar de cântico de confiança. Porque nesse cântico ele vai destacar quem é Deus? Vai destacar os atributos de Deus. Ele começa dizendo: Deus é onipresente e onisciente. Ele diz: Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Primeiro, falar um pouquinho sobre essa frase, né? Tu o tens visto, que nos remete à onipresença de Deus, à onisciência de Deus. A Bíblia começa falando sobre isso várias vezes no capítulo 1 de Gênesis. Viu Deus, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. A ideia de um Deus que vê. Isso é muito enfatizado no livro de Gênesis. Você vai ver, por exemplo, quando Deus desce ali para checar as coisas, no momento ali em que ele decide realizar o dilúvio, né? Então, dizendo que Deus literalmente desceu e viu. É um Deus que vê. Lá em Gênesis 16, tem aquele momento tocante de Deus manifestando-se para aquela concubina de Abraão, né, que tinha sido humilhada por sua senhora, né, por Sara. E Deus, então, revelando-se com graça na vida de Agar e mostrando que ele vai dar a ela que o descendente dela vai ser forte, que ela concebeu e que ela vai ter Ismael, que será um descendente forte. E ela, naquele momento, então, consolada pelo anjo do Senhor, ela diz: Agora eu conheço o Deus que vê. É interessante isso em Gênesis 16, 13 e 14. Ela dá até ao lugar onde ela tem um encontro com Deus um nome que tem a ver com isso, né? O Deus que vê. E aqui essa é a ênfase. Deus tem visto, ele atenta aos trabalhos, né? Ele atenta à dor. Além disso, ele é santo. Olha verso 15: quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. Então, a onisciência agora sendo trazida para para a santidade de Deus, vinculada à santidade de Deus, no sentido de que esse é um Deus que sonda aquilo que está no mais profundo do coração. Além disso, Deus é eterno, verso 16. O Senhor é rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. A ideia aqui é a seguinte: esse Deus, ele faz sumir as nações. Se ele é esse Deus eterno, todo-poderoso, soberano, que faz sumir as nações, quanto mais um único perverso. O perverso estava dizendo:
Nas próximas gerações eu estarei aí, serei lembrado. E o texto está dizendo, não, Deus é muito maior do que esse perverso. E ele é o Deus que faz sumir nações inteiras. Além disso, um Deus pactual, verso 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás. Ele é o Deus da aliança, ele ouve o nosso clamor e a nossa oração. Um Deus justo que faz justiça ao órfão e ao oprimido. Por que é que Deus faz desta maneira? E aí termina o salmo: para tirar da terra os valentões perversos. Porque diz assim: a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Esse perverso está aterrorizando todo mundo e parece que ele é maior do que tudo e do que todos. Mas o texto diz: olha, Deus age dentro da história, a fim de que o homem que é da terra, quem é esse perverso? Ele é da terra, ele é mortal, ele é finito. Por mais assustador que pareça, ele vai passar. Deus vai tirá-lo da terra. É isso. Então nós temos que focar a nossa atenção no Deus que é eterno e que vê e que atenta para a nossa oração e que atenta para aqueles que clamam a Ele na sua no momento da tribulação. Então é como se no final do salmo fosse respondido o questionamento do início. Deus, parece que o Senhor está distante. E termina o salmo dizendo: não está. Ele está próximo, ele ouve o nosso clamor. E ele está presente para ouvir aqueles que o buscam com humildade, com sinceridade. E quanto a esses valentões que aparecem que são donos do mundo, então, Deus deixa eles agindo aí por um tempo, mas ele está vendo tudo, né? E no devido tempo ele vai tirar essas pessoas do mapa e vai prevalecer na terra o seu reino de justiça. Então, o Salmo tem um apontamento escatológico, está falando não apenas de juízo de Deus histórico, mas também do fato de que no fim dos tempos, né, os perversos não prevalecerão. Nós teremos um universo em que a história vai ser realmente ajustada nos termos da justiça de Deus. É isso que está aí no Salmo 10. Então, que Deus possa consolar o nosso coração, mover o nosso coração para entender isso, que esses momentos em que a gente olha para a história e parece que está tudo invertido, está tudo de cabeça para baixo, os ímpios prosperam e parece que estão muito bem, obrigado, mas a gente fala, será que Deus está presente? E o Salmo 10, ele já está apontando coisas que depois vão se desdobrar em outros salmos, né, que elaboram isso mais. Sim, Deus está presente e vale a pena buscá-lo, vale a pena colocar diante dele a nossa causa, ele vê, ele ouve o nosso clamor e ele está conosco enquanto nós caminhamos nesse mundo. Nós vamos finalizar por aqui a gravação, vamos abrir o espaço então para a nossa oração final.